Olá pessoal, meu nome é Kelvin Silva de Farias, curso o quinto período de Engenharia Civil na Universidade Federal de Alagoas, campus do Sertão. Venho aqui para iniciar o trabalho da disciplina de Teoria das Estruturas, onde, como o nome já diz, a essência do nosso trabalho, que iremos tratar aqui sobre estruturas, desde o seu histórico até os métodos adotados para os cálculos de equilíbrio nas construções em geral, seja de aço, concreto ou outros materiais que não foram citados e que venham a ser descobertos no futuro. A nossa equipe é composta por Franciele Soares, Kelvin Silva de Farias, Lucas Teixeira, Presla Savana, Renata Cavalcante, Wellington Vieira. Bem, eu sou o Kelvin e vou agora falar um pouco sobre a história da engenharia estrutural. Como todos sabemos, as construções fazem parte da vida humana desde o início, com as mais variadas necessidades. As primeiras construções tidas como os grandes feitos estruturais são as pirâmides do Egito. E aqui na tela nós temos a figura da primeira delas, que é a pirâmide de José. Ela foi construída por Imhotep. O Imhotep é tido como o primeiro engenheiro e arquiteto da humanidade. Bem, a história catalogou esse documento chamado de Papiro de Hind, onde nele estão registrados alguns cálculos feitos por Imhotep na construção da pirâmide de José. A princípio são cálculos de geometria e de aritmética. Ainda não diz respeito à área estrutural da construção. E com isso as civilizações foram evoluindo, os egípcios foram evoluindo, aí vieram os gregos, os romanos, os etruscos e outras civilizações que desenvolveram sistemas estruturais mais modernos, para atender às exigências estéticas daquele momento histórico. Aqui na tela nós temos um modelo estrutural egípcio e grego, que é esse modelo de pilares e vigas, lajes, algumas lajes, tudo isso feito de pedra. Aí é onde nós vamos ter uma historinha a respeito desses modelos estruturais. Nós temos esse sistema estrutural que ele é egípcio, foi usado por egípcios e gregos. Bem, aí com a mesma pedra, o mesmo material, o mesmo tipo de pedra, os romanos e os etruscos conseguiam vencer vãos muito maiores que os egípcios e os gregos, usando o que se chama de arcos e abóbadas. Arcos e abóbadas são essas estruturas aqui, Entendem? E por quê? Cada uma dessas estruturas, elas apresentam umas peculiaridades próprias, E se destacando melhor essa estrutura dos romanos e etruscos, que é esse sistema de arcos e abóbadas. Por quê? Usando a mesma pedra, o que é que eles viram? Que a mecânica, ou seja, esse conceito não existia no tempo, mas o que podemos analisar hoje é que, nesse caso de vigas, nós temos que pedras pesam bastante e nesse sistema estrutural nós temos agindo nessa viga
a força, a gravidade, que atua no seu, que implica no seu peso próprio, né? Como ela era muito pesada, ela tendia a fletir e quebrava, por isso que não conseguia vencer vãos muito grandes. Então, o fator limitante dessa estrutura é a tração. E a pedra, ela é um material que não é resistente à tração, mas tem uma boa resistência à compressão. O que foi que os romanos e os etruscos viram na construção de arcos e abóbadas? Que com a mesma pedra, se eles fizessem essa estrutura, as forças, ou seja, o peso próprio da estrutura, ele é distribuído em uma mecânica de compressão. Entende? O peso de uma é transmitido para outra, que é transmitido para outra, que é transmitido para os pilares ou paredes e, enfim, para as fundações. Isso que deixa a estrutura dos romanos muito mais eficaz do que o uso das vigas dos egípcios. Essas são algumas são as peculiaridades dos primeiros modelos estruturais, né? Então, até então, como não havia o cálculo estrutural, esses projetos, até que grandiosos, eram magníficos feitos empíricos, né? Usando o empiricismo. Aí, como o tempo não para, as estruturas foram evoluindo cada vez mais, né? E até então o cálculo ele estava distante de fazer parte assim, da concepção estrutural das edificações. Até que o primeiro cálculo usado em estruturas foi o do reforço da cúpula da Basílica de São Pedro, né? Estão vendo aqui a cúpula e a basílica. Então, é catalogado como o primeiro cálculo estrutural, que foi o do reforço aqui, ó, o do reforço da cúpula. É o primeiro cálculo, considerado o primeiro cálculo estrutural. E ele o ano que ele foi utilizado é 1742, no ano de 1742. Mas o cálculo veio fazer parte do projeto estrutural lá na metade do século XIX. Aí sim, com a necessidade de erigir construções maiores, ou seja, os prédios, a era dos prédios, dos arranha-céus, aí viu-se a necessidade de analisar melhor o comportamento dessas estruturas. Nada melhor que isso a matemática e a física para esse auxílio. Então nós temos aqui as 7 maravilhas do mundo, né? Que como podemos ver são construções civis e algumas delas são bem estruturais mesmo, como essa, o Coliseu, aqui ó, essas cúpulas, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, né? Isso é um processo de evolução das construções na área da estrutura, engenharia estrutural. Mas a engenharia estrutural ela começou a ganhar uma dimensão muito maior agora no século XX, né? Com a era dos computadores. Os computadores auxiliam bastante no projeto estrutural, na previsão das cargas, e ficou muito melhor e muito mais fácil a análise, né? Aqui nós temos algumas construções atuais, como esse da tela aqui, é o maior prédio do mundo atualmente, o Burj Khalifa, né, em Dubai, e ele tem 822 metros de altura. Só que está para ser inaugurado aí um mais alto que ele, na China. Esse aqui, ó, o Sky City, com 838 metros, 10 metros mais alto do que o Burj Khalifa. E assim nós temos atualmente a engenharia estrutural, né? Ganhou dimensões
que não poderiam ser pensados há 200 anos atrás. Isso também se deve a não só os métodos de cálculo, os métodos computacionais, mas também o que determina a evolução das construções são as tecnologias dos materiais. Isso aqui nós contamos muito com a resistência do aço, que ele é muito resistente à tração e à compressão. Aqui nós temos exemplos de pontes, como o viaduto de Millau, na França. Ele tem 343 metros de altura, ou seja, cada pilar desse aqui, o maior deles tem 343 metros de altura, que equivale ao tamanho da Torre Eiffel. E aqui nós temos no Brasil uma obra magnífica de engenharia estrutural e tecnologia de materiais também, a ponte estaiada Otávio Frias de Oliveira, né? Baseada em São Paulo, um dos cartões postais de São Paulo e do Brasil. E assim nós usamos uma breve explanação da engenharia estrutural. Olá, gente. Meu nome é Lucas Teixeira, eu sou do 5º semestre de Engenharia Civil da UFAL Campus do Sertão, e eu vou dar continuidade ao trabalho falando um pouco sobre morfologia das estruturas. Onde serão abordados os seguintes tópicos: os conceitos principais, solução estrutural, critérios para a adoção de uma solução estrutural, classificação das estruturas quanto às dimensões preponderantes. Bom, de maneira geral, pode-se definir estrutura como sendo a forma com que algo é composto, é o conjunto de elementos que compõem algo. Mas essa definição pode ser aplicada a todo tipo de estrutura, seja ela organizacional, política, econômica, militar e civil, entre outras opções. Em se tratando de estruturas civis, a estrutura é subdividida em peças estruturais. Sendo assim, estrutura é o conjunto de elementos que dão suporte a uma construção, de modo a formar um conjunto estável, isto é, um conjunto capaz de receber as solicitações externas, absorvidas internamente e transmitidas através dos vínculos que as unem até seus apoios, onde essas solicitações externas encontrarão seu sistema estático equilibrante. É exatamente o que nós podemos observar pela imagem, onde os esforços externos estão sendo conduzidos por meio das suas peças estruturais até as fundações, que têm a finalidade de absorver esses esforços e manter a estrutura estática. A ciência responsável pelo estudo dos fenômenos referentes à estrutura civil é a engenharia estrutural, que é o ramo da engenharia civil dedicado primariamente ao projeto de cálculo de estruturas. De forma simplificada, é a aplicação da mecânica dos sólidos ao projeto de edifícios, pontes, muros de contenção, barragens, túneis e outras estruturas. Geralmente, as estruturas são compostas do conjunto viga, laje, pilar e fundação, que é exatamente o que nós podemos observar pela imagem. A estrutura composta por laje, viga, pilar e fundação. Uma estrutura exatamente capaz de transmitir esses esforços de forma a se manter estável. Em geral, a melhor concepção tem que possuir funcionalidade, ou seja, ser eficiente para o que foi previsto, ser econômica e bela, onde na maioria das vezes economia e beleza são inversamente proporcionais, ou seja, quanto mais bela, menos econômica, ou quanto mais econômico, menos bela, tornando cada vez mais difícil correlacionar esses dois aspectos. No entanto, deve-se compreender que a estrutura e a forma, ou a estrutura e a arquitetura, são só objeto, e assim sendo, conceber uma implica em conceber a outra. Na realidade, tanto a estrutura e a forma dependem exclusivamente da destinação. Em geral, os engenheiros têm como finalidade ou prioridade as especificações técnicas e a economia, em detrimento à forma e à estética, enquanto, do ponto de vista de arquitetos, a forma e a estética prevalecem. De maneira geral, as estruturas são classificadas em 3 tipos principais: as estruturas lineares, dentre as quais estão os reticulados e as barras,
estruturas superficiais e estruturas volumétricas. As estruturas lineares são elementos estruturais em que uma das dimensões é superior às outras duas. Como exemplo desse tipo de estrutura, nós podemos destacar as vigas, os pilares, os pórticos, as treliças, os arcos, os cabos e as grelhas. Nós temos agora exemplo de algumas das principais estruturas lineares, dentre as quais nós podemos destacar a viga, o pilar, os cabos, os arcos. Também temos exemplos de treliça, pórtico e grelha. Outro tipo de estrutura são as estruturas superficiais, que são elementos estruturais que apresentam duas de suas dimensões predominando sobre a terceira. Os principais exemplos são as placas, as chapas e as cascas, onde as placas são elementos de superfície plana que recebem cargas normais ao seu plano, diferentemente das chapas, em que são elementos também planos, mas que recebem cargas na direção de seu plano. Ilustrando o que foi falado, temos agora exemplo de estruturas superficiais. Dentre elas, destacamos a chapa, que está representada aqui por meio de uma viga-parede, uma placa, por meio de uma laje, e uma casca, que nesse caso foi projetada para ser a coberta de uma estrutura de uma edificação. O último tipo de estrutura são as estruturas volumétricas, que são elementos estruturais tridimensionais em que não existe predominância entre as três dimensões. Exemplos desse tipo de estrutura são as sapatas isoladas, os blocos, as barragens de gravidade. Nesse caso, destacamos exemplos de um bloco de contraforte de uma barragem, assim como um bloco de fundação. Oi, gente! Eu sou Renata Cavalcante, aluna do curso de Engenharia Civil do 5º período da UFAL Campus do Sertão, e vou dar continuidade com o assunto sobre introdução ao projeto estrutural. Com relação à introdução ao projeto estrutural, será feito um conceito rápido e necessário. O projeto estrutural, também chamado de cálculo estrutural, é o dimensionamento das estruturas que vão sustentar uma edificação. Seriam elas as vigas, lajes e pilares, sendo assim o responsável pela segurança das edificações, não só evitando o colapso, que seria o desmoronamento, como também certas patologias. Entre elas estão trincas, quedas de revestimentos, deslocamentos de pisos e entre outras que podem ocorrer em uma edificação. Trata-se então de um estudo fundamental para a racionalização das peças e componentes das estruturas, especificação dos tipos e características dos materiais a serem empregados e um estudo prévio do tipo de fundação mais indicado para a sua obra. As principais diretrizes básicas para a concepção de um projeto estrutural estão entre a resistência, que, ao se lançar a estrutura, deve-se procurar estabelecer um sistema estrutural adequado para resistir às ações atuantes na estrutura, como, por exemplo, o vento, o desaprumo e alguns efeitos sísmicos. Ou seja, o material das peças estruturais ele deve ser capaz de absorver o nível de solicitação interna gerada através das ações externas, sem comprometer a sua integridade física. Exemplificando tudo o que foi falado sobre resistência, tem-se as duas imagens como exemplos nítidos e fáceis de ser observados. Equilíbrio. Equilíbrio seria outra diretriz para a concepção de um projeto estrutural. Ela requer uma determinação adequada de todos os seus elementos e a consideração de todas as possíveis formas de carregamento, sejam elas externas ou internas, como mostra as duas figuras. Estabilidade. Estabilidade, normalmente, ela é obtida através de um sistema adequado de contraventamentos,
que é determinada através da análise da geometria do sistema estrutural. Temos também mais duas figuras ilustrando e explicando o que seria a estabilidade. Rigidez. Essa diretriz é obtida através das especificações dos elementos estruturais e que devem ter materiais e seções transversais adequadas. Ou seja, as estruturas elas vêm a absorver de tal forma as ações externas e, contudo, não devem apresentar nenhum tipo de diferença que atrapalhe a sua funcionalidade. Durabilidade. Essa é uma das principais diretrizes do projeto estrutural. A durabilidade de um empreendimento ela é determinada por muitos fatores. Entre o mais importante é a vida útil da estrutura. Ela que mantém a edificação em pé e por isso deve receber o cuidado e atenção especial. Ou seja, o projeto estrutural ele propicia a durabilidade, uma vez que ele dimensiona, racionaliza e especifica os materiais, orientando a execução da obra, garantindo uma análise técnica e criteriosa, seguindo com rigor as normas exigentes, evitando assim patologias futuras. As duas figuras, ela conceitua muito bem o que foi explicado. A primeira mostra uma edificação vindo abaixo, ou seja, a durabilidade dela foi muito pouca. E a segunda imagem mostra uma das patologias enormes, ou seja, a durabilidade dela também não foi muito boa. Economia. A economia do projeto estrutural ele vem a ser um redutor de custos, pois dimensiona e especifica os materiais a serem empregados de forma racionalizada, evitando desperdícios e recuperação de empreendimentos com estruturas mal elaboradas que geram elevados custos, sendo infinitamente superiores ao valor de um projeto. Além disso, proporciona agilidade operacional na obra, aliada aos custos e prazos compatíveis com os requisitos de nossos clientes, sendo assim uma das formas de economia. A figura mostra também alguns materiais que são de bastante importância e vêm a ser de economia no projeto estrutural. Outro ponto muito forte na concepção do nosso projeto estrutural vem a ser a estética. Ela deve atender às condições estéticas definidas no projeto arquitetônico. Este geralmente requer que se esconda a estrutura dentro das paredes, como em geral nos edifícios correntes, a estrutura é revestida e procura-se embutir todas as vigas e todos os pilares nas alvenarias, na medida do possível. As duas imagens são dois projetos estruturais com duas estéticas belíssimas. Mas e a importância e o grau da estética? Como se definir? O fator estético é observado quanto ao aspecto do material colocado, de cujo emprego simples ou combinado se pode tirar partido para a beleza da obra. Correlação, se ela é mesmo importante no projeto estrutural, é muito relativo, até porque depende muito do tipo de projeto. Por exemplo, se formos analisar uma das obras mais conhecidas do Brasil, como mostra a primeira imagem, que é a do Palácio do Planalto, de Oscar Niemeyer, localizada em Brasília, tem toda uma estrutura de concreto, onde se tem uma estética belíssima. Outra figura também que ilustra uma estética muito bonita seria a da Torre de Eiffel, uma torre treliça de ferro localizada em Paris. Mas, se formos observar a importância dessa estética, observa-se também a necessidade de projetos mais simples que prezam
pela segurança e economia, e deixando essa parte da estética de lado. Contudo, ao observar pontos como esse, pode-se concluir que o grau de importância da estética num projeto estrutural ele vem a ser intermediário. O processo de um projeto estrutural envolve a determinação de forças internas e de ligações e deslocamentos de estrutura. Esta é a fase do projeto que é chamada de análise estrutural, onde seu principal objetivo é dadas através das características geométricas e mecânicas de uma estrutura e as características físicas dos materiais que as compõem e as ações que sobre ela atuam. Determinar o deslocamento de todos os seus pontos e esforços internos, ou seja, as tensões e ou esforços internos solicitantes, e reações de apoio, como no caso de estruturas ligadas ao terreno. Como se sabe, uma estrutura ela é criada para servir a um propósito definido. Os requerimentos podem ser para abrigar um espaço, que seriam as coberturas, suportar veículos e máquinas, seriam elas as pontes, ou conter ou reter materiais, sendo eles os silos e as barragens. Uma estrutura ela pode ser projetada com o propósito de trafegar no espaço, estar sobre o terreno ou enterrada, flutuar ou ser submergida. Para que ela cumpra esse propósito, distintos objetivos de projetos devem ser especificados e satisfeitos, como por exemplo, alguns deles já foi falado anteriormente. Seriam segurança, durabilidade, performance em serviço, conforto dos usuários e exequibilidade prática. Além desses, não se deve esquecer a estética ou aparência da estrutura, que ela é seriamente considerada. De maneira a cumprir com esses e outros objetivos de projeto, devemos ter um entendimento aprofundado do comportamento dos materiais, dos componentes estruturais e do sistema estrutural como um todo. Dentre os mais importantes objetivos de um projeto, ressalta-se a segurança estrutural, conceituando assim as respostas às ações mecânicas que estão entre rupturas localizadas, distorções excessivas, fadiga do material, flambagem e formação de mecanismos plásticos em um sistema estrutural são inaceitáveis sob quaisquer circunstâncias, já que tais modos de colapso podem resultar em pesadas perdas materiais e, acima de tudo, de vidas humanas. Além da segurança contra o colapso, uma estrutura deve satisfazer os critérios de utilização, isto é, todos os aspectos de desempenho devem ser aceitáveis para o uso pretendido. As deformações ou deslocamentos e fissuração devem ser limitadas ao ponto de não serem notadas e não comprometerem a utilização. Vibrações e ruídos acústicos devem ser controlados o máximo possível. Reservatórios de líquidos e gases não podem vazar e fundações não devem recalcar excessivamente. A chave para tudo isso e para a plena satisfação dos critérios e requisitos de utilização é o completo entendimento do comportamento da estrutura para todos os casos de carregamento e condições de serviços e ambientes, ou seja, seria uma ampla análise estrutural, respondendo assim às ações mecânicas. Olá pessoal, meu nome é Wellington Vieira, também sou aluno do 5º período de Engenharia Civil aqui na UFAL do Campo Sertão e vou dar continuidade falando sobre estaticidade estrutural. Onde serão abordados os seguintes tópicos: grau de liberdade, apoio em 2 e 3 dimensões, classificação da estrutura em hipostática, isostática e hiperestática, estaticidade interna, estaticidade externa, e também vamos responder a seguinte pergunta: se há alguma atenção especial que deve ser tomada ao classificar uma estrutura como isostática ou hiperestática, né? Começando com grau de liberdade,
que é uma condição que deixa estabelecido uma possibilidade de deslocamento do corpo rígido, onde a gente sabe que o corpo rígido, livre espaço, ele é suscetível de sofrer deslocamentos, ou seja, descrever determinada trajetória no espaço. Como no espaço, uma translação pode ser expressa por suas componentes, segundo 3 eixos ortogonais, e uma rotação, como a resultante de 3 rotações, cada uma em torno desses eixos. Dizemos então que a estrutura no espaço ele possui um total de 6 graus de liberdade, que são 3 translações e 3 rotações, segundo os 3 eixos ortogonais. Vamos agora continuar falando sobre os apoios em 2 e 3 dimensões. Bom, é evidente que estes 6 graus de liberdade precisam ser restringidos, de modo a evitar toda tendência de movimento da estrutura, a fim de ser possível seu equilíbrio. Esta restrição é dada por apoios, que devem impedir as diversas tendências possíveis de movimento, através do aparecimento de reações desses apoios sobre a estrutura nas direções de movimento que eles impedem, isto é, dos graus de liberdade que eles restringem. Estas reações de apoio se existirão a cargas aplicadas à estrutura, formando este conjunto de cargas e reações um sistema de forças em equilíbrio, e regidos, portanto, pelos 6 grupos de equações, que são as seguintes, onde o somatório de f de x é igual a 0, o somatório de f de y igual a 0 e o somatório de f de z igual a 0. E também o somatório do momento em relação a x igual a 0, o somatório do momento em relação a y igual a 0 e o somatório do momento em z também igual a 0. Os apoios eles serão classificados em função do número de graus de liberdade permitidos ou do número de movimentos impedidos, podendo ser então de 6 tipos diferentes, isto é, podendo permitir 5, 4, 3, 2, 1 ou nenhum grau de liberdade, onde podem ser 3 tipos diferentes, no caso plano, e de 6 tipos diferentes, no caso espacial. Começando com o caso plano, nós temos os 3 tipos que são os seguintes: o apoio simples, o apoio do primeiro gênero, o apoio duplo, o apoio do segundo gênero, a articulação ou rótula, e o apoio do terceiro gênero ou engaste. Iniciando com o apoio simples, o apoio do primeiro gênero, onde ele impede apenas um deslocamento, no caso, o deslocamento vertical, e ele permite o deslocamento horizontal e também o de rotação, que é o giro em torno do apoio. E aqui está o símbolo do apoio do primeiro gênero. O apoio duplo, apoio do segundo gênero, ou a articulação ou rótula, ele impede 2 deslocamentos, o vertical e o horizontal, e ele permite apenas a rotação, que é o giro em torno do apoio. E aqui está o símbolo. Apoio do terceiro gênero, ou engaste, ele impede todos os movimentos, o vertical, o horizontal e também a rotação, que é o giro em torno do apoio. E aqui está o símbolo. Partindo agora para o caso especial, onde a gente vai tentar explicar exemplificando. Onde a gente tem a esfera, superfície lisa e cabo, onde estes impedem apenas um deslocamento e compõem a força com linha de ação conhecida, que é essa aqui, né? Essa e essa aqui. Rolete sobre superfície rugosa e roda sobre trilho, esse impede 3 deslocamentos. Não, desculpa, 2 deslocamentos, onde ele possui apenas 2 componentes de força, uma na vertical e a outra na horizontal. Superfície rugosa e junta ou articulação esférico-rótula. Esse aqui ele impede 3 deslocamentos, né, e possui 3 componentes de força, nos 3 sentidos, nos 3 eixos. A junta universal, onde ela impede 3 deslocamentos e uma rotação, que é o giro. As 3 componentes de força e um binário. As 3 componentes de força e um binário. Apoio fixo ou engastamento, onde este impede 3 deslocamentos e 3 rotações, onde ele possui 3 componentes de força, né, e 3 binários. Dobradiça, né, e mancal, suportando somente carga radial. Este impede 2 deslocamentos e também 2 rotações, né, onde este possui 2 componentes de força e 2 binários. Né, 2 componentes de força e 2 binários. Pino e suporte, dobradiça e mancal, suportando empuxo axial e carga radial, onde ele impede 3 deslocamentos e 2 rotações,
né, onde este possui também 3 componentes de força e 2 binários. Vamos agora partir para a classificação da estrutura, onde ela é classificada em hipostática, isostática e hiperestática. Começando com a hipostática, onde os apoios são um número inferior ao necessário para impedir todos os movimentos possíveis da estrutura. Neste caso, evidentemente teremos mais equações que incógnitas, chegando a um sistema de equações impossível nos casos gerais, né? Onde, como vocês podem observar na figura, nós temos 2 apoios, né? Onde esses apoios eles são do primeiro gênero, permitindo dessa forma o deslocamento da estrutura na horizontal. Vocês podem observar também nesta outra imagem, onde também ela é apoiada por 2 apoios de primeiro grau, né? Onde também este vai permitir o deslocamento na horizontal, né? E a terceira imagem, que ela tem 3 apoios, só que nenhum vai impedir o deslocamento também na horizontal. Estrutura isostática, onde os apoios são em número estritamente necessário para impedir todos os movimentos possíveis da estrutura. Neste caso, o número de reações de apoio terminar é igual ao número de equações de equilíbrio disponíveis, isto é, o número de incógnitas é igual ao número de equações, chegando-se a um sistema de equações determinado que resolverá o problema. Como vocês podem observar na imagem, nós temos 2 apoios, né? Um do segundo grau e um do primeiro grau, onde o segundo grau vai impedir 2 deslocamentos, o da vertical e o da horizontal, e o outro do primeiro grau vai impedir apenas a vertical, sendo que o conjunto, a estrutura, ela vai ficar estável, né? Ela vai ficar totalmente estável, ou seja, não vai ter deslocamento nenhum. Como a gente pode ver na outra imagem, temos também 2 apoios, um de segundo gênero e o outro de primeiro gênero, onde este também vai ficar totalmente estável. E a terceira imagem, onde temos apenas um apoio do terceiro gênero, ou seja, um engaixamento, onde com apenas este vai impedir os 3 possíveis deslocamentos que a estrutura viesse a ter, ou seja, este também vai ficar totalmente estável. A hiperestática, onde os apoios são em número superior ao necessário para impedir todos os movimentos possíveis da estrutura. Neste caso, teremos menor número de equações que de incógnitas, conduzindo ao sistema indeterminado. A estrutura será dita hiperestática, continuando o equilíbrio a ser estável. Aliás, poderíamos dizer um pouco impropriamente que o equilíbrio é mais que instável, pois, como a gente pode observar na figura, nós temos uma espécie de uma viga apoiada em 2 apoios do segundo gênero, né? Ou seja, se nós retirarmos esse apoio, né, substituirmos por um do primeiro gênero, a viga também continuaria estável, ou seja, temos aqui uma estrutura totalmente estável, né? Ou seja, ela está super hiperestática. Na próxima imagem a gente também tem uma estrutura apoiada em 3 apoios, onde, como a gente pode observar, esse apoio que está no meio, ele é desnecessário, pois com apenas esse apoio, que é o do segundo grau, e esse apoio, a estrutura ficaria estável. Nessa imagem, temos uma estrutura apoiada em um engastamento e um apoio do primeiro grau. Não precisaria esse apoio do primeiro grau. Se a gente retirar ele, né, a gente vai ter também uma estrutura estável. E a última imagem, temos também uma que está apoiada em 2 apoios do segundo grau. Essa também está hiperestática. A estaticidade interna, ela está relacionada à forma de vinculação interna da estrutura, e são classificadas em 3: internamente hipostática, internamente isostática e internamente peristática. A internamente hipostática, existe algum movimento interno do corpo rígido de parte da estrutura em função de um arranjo interno inadequado dos elementos estruturais envolvidos. Na internamente isostática, há a inexistência de qualquer movimento interno do corpo rígido, além do fato de que todos os esforços internos solicitantes podem ser determinados trabalhando exclusivamente com as equações de equilíbrio. Na internamente hiperestática, há também a inexistência de qualquer movimento interno do corpo rígido, além do fato de que as equações de equilíbrio não são suficientes para se determinar todos os esforços internos solicitantes. A estaticidade externa, ela está relacionada à forma de vinculação externa das estruturas, e são classificadas em 3: externamente hipostática, externamente isostática e externamente
e peristática. Na internamente hipostática, existe pelo menos um dos movimentos de corpo rígido da estrutura como um todo, em função da distribuição inadequada dos elementos de apoio. Na externamente isostática, todos os movimentos de corpo rígido estão impedidos pela distribuição adequada dos elementos de apoio, além do fato de que todas as reações de apoio podem ser determinadas trabalhando exclusivamente com as equações globais de equilíbrio. E na externamente peristática, todos os movimentos de corpo rígido estão impedidos pela distribuição adequada dos elementos de apoio. Porém, as equações de equilíbrio não são suficientes para se determinar todas as reações. Bom, vamos responder a seguinte pergunta: se há alguma atenção especial que deve ser tomada ao classificar a estrutura como isostática ou hiperestática? Bom, há sim uma atenção especial, pois para classificar a estrutura como isostática e hiperestática, não basta apenas comparar o número de reações de apoio a determinar com o de grau de liberdade da estrutura. É necessário também nos verificarmos que os apoios restringem de fato a todos os graus de liberdade da estrutura em questão. Com isto, é que poderemos afastar completamente a possibilidade da estrutura ser hipostática. Como, por exemplo, no caso da estrutura plana da figura abaixo, que como tal possui 3 graus de liberdade, temos um apoio do segundo gênero e um apoio do primeiro gênero, dando um total de 3 reações de apoio a terminar. Isso nos diria que a estrutura fosse isostática, fato que não ocorre, pois o apoio A ele pede translações ou deslocamentos nas direções AX e AY, e o apoio B translações também na direção AX. A rotação do sistema não está impedida e a estrutura então é hipostática, embora aparentemente isostática. Oi gente, eu sou Franciele, sou aluna do 5º período de Engenharia Civil da UFAL, Campus Sertão. Vou dar continuidade ao trabalho, vou falar sobre modelagem estrutural e dimensionamento estrutural. Então vamos lá, vou começar falando sobre modelagem estrutural. Na engenharia, modelos podem ser entendidos como representações das características principais de um objeto, criadas com o propósito de permitir a visualização e compreensão da estrutura e do comportamento do objeto antes de sua construção. As estruturas reais, elas são sempre espaciais, ou seja, elas são tridimensionais, mas para efeito de cálculo, podem muitas vezes ser subdivididas em conjunto de estruturas planas. Isso simplifica a nossa execução, mas a gente tem que prestar atenção, porque simplificações elas devem ser empregadas com critérios, pois quanto maior a simplificação, mais o modelo se afasta da realidade. Aqui a gente tem um exemplo que exemplifica tudo isso que eu falei. Ou seja, a gente tem um esquema estrutural, aqui a gente tem um apoio real, aqui a gente tem, como eu já falei, um esquema estrutural desse apoio, e aqui a gente tem um modelo matemático, que é o que vai auxiliar a gente no cálculo. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre vinculações. Quando existe uma vinculação em um sistema plano, todos os elementos eles são rigidamente vinculados a um plano. O que isso quer dizer? Eles podem se movimentar apenas nas direções contidas neste mesmo plano. E todas as forças, ativas e reativas, são aplicadas no mesmo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre vinculação quanto ao número de dimensões predominantes da região de apoio em relação às dimensões predominantes do elemento estrutural atrelado, que são pontual, linear e superficial, que a gente pode observar através da imagem. O pontual, eu tenho uma viga apoiada em um ponto do pilar. No linear, eu tenho uma laje apoiada em uma viga. Em toda a sua estrutura, eu tenho uma laje apoiada linearmente a uma viga. E eu tenho, na superficial, uma laje que tem toda a sua superfície apoiada no solo. Ela está totalmente apoiada no solo. A gente agora vai falar um pouquinho sobre cargas. Eu vou falar um pouco sobre cargas permanentes e cargas acidentais. Cargas permanentes são aquelas que permanecem por toda a vida útil na estrutura. Eu citei alguns exemplos, como o peso próprio da estrutura, o peso do revestimento e o peso das paredes. Cargas acidentais. Elas acontecem esporadicamente durante certo período de tempo. Alguns exemplos são
peso de ocupação de pessoas, peso dos móveis, peso dos veículos, força do vento, ação da chuva, em alguns locais a ação de neve, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dessas cargas, que elas são classificadas conforme a maneira de atuar, a sua aplicação, a sua atuação e o seu tipo. Falar um pouquinho sobre a maneira de atuar. Em relação ao tempo, cargas permanentes, elas atuam de modo permanente na estrutura, com intensidade e posições definidas, como por exemplo, que eu já tinha citado, o peso dos próprios elementos estruturais. Ainda em relação ao tempo, eu posso citar essas cargas acidentais, que eu também já tinha citado, que são sobrecargas que atuam eventualmente na estrutura, como por exemplo o vento ou a presença de veículos em uma ponte. Certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre, conforme a sua aplicação. Conforme a sua aplicação, eu vou ter cargas estáticas, cargas dinâmicas e cargas de sujeição. O que seriam cargas estáticas? Elas são aplicadas gradualmente na estrutura e elas vão crescendo até atingir um valor final constante, como por exemplo a construção de uma parede sobre uma viga. As cargas dinâmicas são cargas submetidas nas estruturas com seu valor máximo podendo ser intermitentes ou oscilantes. Essas cargas intermitentes são cargas cujo valor cresce bruscamente de 0 a um valor máximo, é quando a estrutura sofre um impacto, por exemplo, e cargas oscilantes ocorre quando o valor da carga oscila de um máximo ao mínimo, né? Eu tenho um impacto, logo depois é retirado, o máximo e o mínimo. Vou falar agora um pouco sobre cargas de sujeição. Elas são relacionadas às propriedades físicas dos materiais, como por exemplo o efeito de temperatura. E também outros exemplos, como a retração e deformação lenta das peças de concreto, recalques diferenciais das fundações e outros. Falando agora um pouquinho conforme a atuação. Conforme a atuação, eu posso citar cargas indiretas e cargas diretas. Cargas diretas, elas atuam diretamente na estrutura, como o nome já diz, e indiretas. A carga é transmitida à estrutura através de outro elemento estrutural, certo? Quando a gente vai montar uma estrutura, a gente, digamos que a gente monta um quebra-cabeça, para que as cargas elas fluam sobre a estrutura e cheguem até a fundação, sem causar nenhum dano à estrutura. Conforme o seu tipo. Conforme o seu tipo, eu posso citar as concentradas e as distribuídas. Vamos falar bem rapidamente sobre as concentradas. Cargas concentradas, elas ocorrem quando a carga é aplicada em um único ponto. E cargas distribuídas são cargas que distribuem em uma ou duas direções. Ela ocorre quando ela é aplicada ao longo de um elemento estrutural. Dentre essas cargas distribuídas, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a carga triangular, a carga trapezoidal, a carga de variação qualquer, a carga momento concentrada e a carga momento distribuída. Aqui são alguns exemplos das cargas distribuídas que a gente pode encontrar, certo? Agora, focando um pouquinho nessas cargas distribuídas, a gente vai falar um pouquinho como a gente pode calcular a intensidade dessas cargas. Bem, um número infinito de vetores converte-se as cargas distribuídas em um único vetor representativo aplicado no centro de gravidade do carregamento. Então,
Eu tenho cargas distribuídas transversalmente aqui, né? Nesse exemplo. Como vocês podem ver. Como é que eu acho essa carga concentrada aí aqui embaixo? Eu vou achar essa carga concentrada pela área. Como pela área? Eu tenho o valor dessas cargas, né? 15 newtons por metro, que eu vou multiplicar pelo comprimento da barra, que no caso pode ser uma viga aí, que ela está apoiada. Então fica 15 newtons por metro vezes 5 metros, eu vou cortar metro por metro, eu vou fazer 15 newtons vezes 5, vai ficar 75 newtons, certo? Eu vou aplicar essa força concentrada no meu centroide da minha viga. Onde é o meu centroide da minha viga? Ele fica a 2,5 metros do apoio, como está sendo mostrado aqui. Então agora eu posso calcular o meu momento, no caso, o meu momento. É isso. Olá pessoal, meu nome é Priscila Savana, faço o 5º período de Engenharia Civil. Vou dar continuidade à introdução ao projeto estrutural e logo após falarei um pouco do tipo de solicitações. Olá, vou falar um pouco sobre a introdução ao projeto estrutural. A criação de um modelo estrutural de uma estrutura real é uma tarefa muito importante para que haja análise estrutural. Essa tarefa precisa ser feita com bastante cautela, pois depende do tipo de estrutura e da importância do mesmo. Por esse motivo, é preciso idealizar alguns tipos de comportamento que essa estrutura venha a sofrer e adotar algumas hipóteses. Hipóteses simplificadoras. São baseadas na física, em resultados experimentais e estatísticos e podem ser divididas nos seguintes tipos. Sobre a geometria, condições de suporte, que é a ligação com o meio externo, sobre o comportamento dos materiais, sobre as solicitações que agem sobre a estrutura, como por exemplo, as cargas de ocupação e pressão de vento. Um corpo livre no espaço, ele está suscetível a sofrer alguns deslocamentos. O vínculo é qualquer condição que limite o corpo em se deslocar. O grau de liberdade, uma condição que deixa estabelecida uma possibilidade de movimento de um corpo. Um corpo rígido no espaço tem 6 tipos de graus de liberdade. No plano, ele se reduz para 3 tipos de liberdade. Apoios. São sistemas que ligam um corpo com a parte exterior, restringindo os graus de liberdade. São eles translação e rotação, e dando origem a reações nas direções dos movimentos impedidos. Os apoios são classificados em função de impedir alguns movimentos, podendo ser, então, de 3 tipos diferentes no caso 2D e 6 tipos para o caso de 3D ou espacial. Apoios. Temos aqui o apoio simples e o apoio duplo. Apoio simples ou de primeiro gênero, ele impede apenas um movimento, normalmente de translação, como podemos ver aqui, uma reação. Apoio duplo ou de segundo gênero são representados por articulações ou rótulas e impedem 2 movimentos, normalmente permitindo só de rotação, como podemos observar, uma reação e 2 reações. Apoio de terceiro gênero, engastamento, impedem os 3 movimentos, os 2 de translação e o de rotação, como podemos perceber aqui, uma reação, 2 reações e um momento aqui. Engenharia estrutural. Para analisar o desempenho de uma estrutura, é importante verificar os tipos de solicitações que caberá ao mesmo. São elas: atração, compressão, torção, flexão e cisalhamento. Tração. Um corpo será tracionado quando uma força axial aplicada estiver atuando com um sentido dirigido para o seu exterior. A tração faz com que a peça se alongue no sentido da força e sofra deformação. Podemos observar nesse desenho a tração direcionada para baixo. A compressão ocorre quando a força axial aplicada estiver atuando com um sentido dirigido para o seu interior da peça. A compressão faz com que a peça seja gradativamente comprimida. Como podemos analisar nessa peça, temos uma compressão
a outra compressão e a peça sendo deformada aqui, sendo comprimida. Flexão é um esforço físico onde a deformação acontece perpendicular à força atuante. Podemos observar nesse exemplo a força atuante e a deformação da peça. Torção, quando uma peça sofre o efeito de um torque e uma força resiste, fazendo com que a peça sofra a torção. As deformações causadas a uma peça são deslocamentos angulares de uma seção em relação à outra. Cisalhamento. Tensão de cisalhamento ou tensão de corte é um tipo de tensão gerada por forças paralelas aplicadas em sentidos opostos, porém em direções semelhantes do material analisado. Um exemplo é o fluido, que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão de corte. Podemos ver aqui o cisalhamento e as forças contrárias, mas estão na mesma direção que o fluido se movimenta.